E aí, galera, bora lá? Continuando aqui então, né, um assunto que é até bastante trivial, né, e é mais uma daquelas coisas do Brasil. Falando, nossa, gente, o problema é tão besta, como isso não se resolve, né? Que são as enchentes urbanas, né? Como você já deve ter pensado e imaginado, enchente urbana é uma enchente que acontece na cidade, né? E existe até algumas diferenciações que são interessantes, como enchente é uma coisa e alagamento é outra, né? Uma enchente é um período que um rio recebe muita chuva e ele sobe bastante, né? Alagamento é uma área que, se você tiver bastante água ali e o solo não conseguir absorver toda a água vai ficar ali. Beleza. Transfira isso para a cidade. Bom, uma área alagada em uma cidade é uma área que normalmente vai juntar bastante água. Agora, a enchente urbana na cidade está principalmente relacionada com a falta de eficiência de drenagem do solo, né, próximo, nas proximidades dos rios. Né? Você bem pode ver essa imagem que eu coloquei aí, ó, tem um monte de carro que estão só com os farolzinhos aí de fora, né? E do lado tem um rio. Beleza. As grandes questões, então, relacionadas à enchente urbana está principalmente relacionado com a nossa falta de responsabilidade, né? Por quê? Bom, porque a enchente urbana, além de todos os estragos que ela gera e tudo mais, ela é fácil, digamos assim, fácil, né, de se conter. Por quê? Porque um dos maiores problemas está exatamente nessa imagem aí, ó, que são os bueiros, né? Como nós criamos cidades muito grandes em regiões com a presença de rios, o que a gente precisou fazer? Na verdade, o que a urbanização forçou a gente a fazer? A colocar pessoas morando em lugares que elas não deveriam morar, né? E daí, qual a solução encontrada para isso, né? Gênios. O que eles fizeram? Eles chegaram e canalizaram os rios. O que é isso? Bom, não sei quem que foi o jegue que pensou dessa forma, mas pensaram o seguinte: se eu colocar o rio como se fosse um cano mesmo, né, de concreto, ele não vai sair daqui nem nada, né? Eu aumento ali um pouco, né, as estruturas, né, deixo assim ele mais fundo, né? E daí ele não vai sair de lá. Bom, que tem um outro problema, né? A grande questão é a seguinte: a impermeabilização dos solos. Se você pensar na cidade, onde tem um espaço para a água penetrar no solo? Quase não tem, né? Tudo é asfalto, calçada, né? Ou seja, você não abre, não tem nenhuma brecha para a água conseguir passar, para que essa drenagem natural ocorra. Então, beleza, qual que é a nossa solução? Você vai lá e bueiro, galeria, para tentar levar a água embora, né? Mas daí vem mais um passo nosso de burrice, que é o seguinte: boa parte do lixo não é descartado de modo correto, né? E até cidades como São Paulo, vocês já pararam para pensar qual o inferno de você fazer uma coleta de lixo em São Paulo? O tamanho daquilo lá? Que dia que o lixeiro passa? Putz, mas depende onde que você mora, né? Porque não vai ser assim, tipo, um exército de garis, de lixeiros, recolhendo todo o lixo da cidade em um determinado dia. Não, você vai tentando levar por regiões, né? Então, se em um dia chove, quer dizer que algum lugar da cidade vai ter lixo ali acumulado esperando o lixeiro passar, né? Então, lógico, isso nos lugares com descarte correto, tá? Isso quando a população não joga, né, o lixo aí em qualquer lugar. Então, se você pensar, ó, sacolas plásticas, né, principalmente garrafas PET, o que elas fazem de estrago em um bueiro é inacreditável. Por quê? Porque elas seguram as outras coisas, né? E daí a água não passa, não vai ter espaço para passar. Beleza. Vai dar origem, então, a uma enchente urbana,
né? Então, logicamente que o grande problema, a grande questão aí relacionada é combater. Então, olha só, essa imagem aí, ó, é o Rio Ipiranga em 1930, né? Havia chorões pela margem. Chorões são exatamente saídas de esgoto, né? Então, o que eles fizeram? Ó, o nível da rua era 2,5 metros mais baixo, ou seja, a rua estava mais abaixo, né? Ela poderia ser tomada pelo rio e o rio era mais estreito. Aí qual que foi a obra linda que eles fizeram? Foi essa aqui, ó, né? Eles pegaram, ampliaram aqui o rio, né? A largura aqui das suas margens, né? E daí colocaram ele todo em concreto. Ou seja, pensaram, não, agora ele vai ficar lá embaixo, não vai acontecer nada. Então, em 1930, quando eles fizeram a obra, isso até poderia ter dado certo, né? Mas o que vai ocorrer logo em seguida? São Paulo vai crescer muito, né? E simplesmente, o que ocorre? Todas as regiões acabam sendo concretadas, asfaltadas, calcionadas, né? E daí a água não vai ser absorvida. Resultado disso, a quantidade de água que entra no rio é muito maior agora, né? Porque quando você concreta tudo lá, você aumenta a eficiência de escoamento e não de absorção da água, né? Resultado disso, ó, além de tudo, você ainda joga esgoto, né? Para facilitar, né? Para facilitar a vida. Ou seja, você joga esgoto, o lixo que vai aí junto, você acaba bloqueando essa passagem, essa saída. Resultado disso, enchentes, né? Se você procurar imagens de enchentes no Brasil, enchentes urbanas, tá? Não enchente de rio. Enchente de rio existe desde que o rio existe. Mas uma enchente em uma cidade no Brasil, nossa, muito, muito antiga, né? Se você lê o Machado de Assis, ele fala, né, de algumas inundações que ocorriam no centro chique do Rio de Janeiro, né? Então, logicamente, que é um problema bastante antigo. Como é que eu faço para evitar esses inundamentos? Bom, primeiro, você precisa criar áreas para absorção dessa água. Segundo, você precisa necessariamente de uma coleta de lixo eficiente, né? Você precisa conscientizar a população para não jogar lixo em qualquer lugar, né? Outra questão que também ajudaria bastante é a remoção de pessoas que vivem em locais inadequados. Como assim? A pessoa mora lá pertinho da margem do rio. A enchente, eu já disse para você, é um processo normal. O rio, ele tem dois tipos de margem, né? Ele tem a baixa e a alta. Nos períodos de menor quantidade de chuva, ele fica lá embaixo. Nos períodos com maior quantidade de chuva, ele sobe, né? E daí o cara vai, constrói a casa dele e quando chove, o rio inunda a casa dele. Fala, mas é lógico, você construiu sua casa dentro do rio. Eu falo, não, o rio é ali do lado. Não, o rio está ali do lado naquele momento, ele vai subir, né? Então, o que você precisa? Tirar essas pessoas que moram aí nas margens dos rios e localizá-las em outra região. Aí que está o grande problema. O governo não vai fazer isso, não vai gastar dinheiro com isso, né? Ele prefere criar outros programas que são mais interessantes, atraem mais votos, né? A grosso modo, exatamente isso. Beleza? Então, ó, dê uma olhada aí, né? O que causa enchente, como evitar enchente, beleza? E bons estudos. May the force be with you. Ó, que é isso, hein? Beijão, tchau, tchau. Bons estudos aí para vocês e até mais.